Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Tá friozinho, estamos enfrentando aí, né, um climazinho. Eu gosto muito desse clima, né? Quero desejar a você, apesar do frio, né, um dia aquecido pela presença do Espírito Santo, viu? Que você seja tocado pela graça celestial, que a tua família, você, a tua integridade esteja guardada em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, tem um versículo na Bíblia que diz assim: sem santidade ninguém verá Deus. Está lá em Hebreus 12, né? E diz mais, que nós devemos nos esforçar para isso, ou seja, para sermos santos, né? Nós temos que buscar renunciar aos modelos do mundo, né? Então, eu costumo dizer que esse ver a Deus não é uma promessa para o futuro, né? De ver a Deus quando morrermos apenas. Mas apesar do verbo estar no futuro, eu entendo que esse ver a Deus é sentir a presença hoje, agora, né? Em vida, vendo a sua ação, guardando, livrando, suprindo, guiando, realizando coisas na nossa vida, consolando o nosso coração em todos os níveis, né, da nossa vida, em todas as nossas interações. Eu vi esses dias uma cena real de uma pessoa que aparentava assim muita frustração, talvez estivesse até conformada, não sei, né? Mas ela estava dando adeus para sua família, para o seu esposo, para os seus filhos. Ela simplesmente os abandonou, né? E foi um fato real, né? Eu fiquei aqui pensando se isso acontecesse com a gente da parte de Deus. Ou seja, e se Deus desse adeus ao homem, abandonando-o à própria sorte, né? Seria terrível, né? Claro que Jesus disse, nunca vos deixarei, né? Está lá em Hebreus 13. Eu creio nessa promessa, aliás, eu vivo hoje focado nas muitas promessas da graça de Deus em Cristo, mas a Bíblia também diz que é possível Deus dar o seu adeus ao homem, né? Que homem? Aquele que o rejeita. Eu lembrei de um texto que está lá em Juízes 10, que diz que Deus ele fala, né? Você me abandonou, né? Está falando para Israel, lógico, né? Para a nação de Israel. Você me abandonou e serviu outros deuses. Então, né, não te lembrarei mais, né? Vai e clame aos deuses que você escolheu. Deixe que eles o livrem no momento, né, da sua angústia. Deus está dizendo aqui, entendo eu, que eu não terminei. Olha, a partir de agora eu terminei com você, né? Eu não tenho mais nada com você, adeus, né? Em Provérbios 1 também encontramos, né, um sentimento semelhante, porque Salomão lhe diz lá, eu liguei e você recusou, estendi a minha mão e ninguém prestou atenção, e você negou todos os meus conselhos e não quis minha repreensão. Eu também rirei da sua calamidade. Coisa terrível, né? Claro, a graça de Deus, né? Nós estamos vivendo no tempo da dispensação, mas mesmo assim, Paulo diz lá em Romanos 1 que apesar dos homens terem conhecimento de Deus através da revelação de Cristo, as pessoas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Em vez disso, Deus trouxeram aos seus pensamentos e se tornaram fúteis em seus corações, insensatos, né? E se obscureceram. E diz mais, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu próprio coração, imundície, né? Para desonrarem os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, eu entendo aqui que literalmente Deus
deu a Deus a esses homens, né? Especificamente a esses homens. Deus abandonará os pecadores às suas próprias escolhas e às consequências dessas escolhas, né? Aquelas coisas que são literalmente decididas sabe, são feitas à revelia de Deus. E o que é esse ato de abandono da parte de Deus? É a remoção da graça restritiva. É quando Deus desiste e entrega a uma sociedade, né, as suas próprias liberdades pecaminosas. Olha, a Bíblia diz, né, que Deus não desiste de nós somos importantes, mas a saber, quando nós respondemos a esse amor dele, né, quando nós respondemos à transformação da nossa mente. Né? E Deus, queridos, olha, só é uma coisa assustadora pensar nisso. É assustador pensar que você pode ser abandonado por Deus, que a oportunidade de salvação já passou, que o dia da graça acabou, sabe? Lá no início eu citei Juízes 10, mas essa não é a primeira vez que aconteceu a Deus de Deus, não. Quando a gente chega no Novo Testamento, lá em Atos 14, Paulo diz assim, nas gerações passadas, ele, Deus, né, permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. Essa é a história da história. Todas as nações da história seguem seu próprio caminho, assim como as nações antigas, como as nações passadas, né? E eu cito aqui, eu lembro aqui de Israel, porque Israel ainda existe e Deus não que esqueceu Israel, mas Deus abandonou Israel no sentido deles seguirem as suas próprias decisões, né? Nós também seguimos o mesmo ciclo, né? De ter a verdade e rejeitado a verdade, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, os princípios, lá no início da Bíblia, diz que Deus colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e pelo livre-arbítrio nós escolhemos o que queremos, né? Eu volto a dizer, nós estamos na graça. De fato, isso é uma grande bênção de Deus, ainda que em nós, aquele que detém a revelação do Filho da Perdição, né, continua sobre a humanidade. Mas Romanos 1, que citei, para mim, é a melhor passagem que eu conheço para explicar o caos moral e a confusão que experimentamos em nossa própria nação, nesse tempo que vivemos, né? Mesmo na graça, mesmo não vivendo ainda o tempo da condenação eterna, eu creio que a ira de Deus já está em ação em nossa geração, né? Não estamos esperando por isso no momento, mas estamos passando por isso. E é Deus oficialmente dando adeus a essa geração. É Deus deixando essa geração ir por causa ininterrupta, né? E produzir suas próprias escolhas pecaminosas, né? Então, Paulo diz, portanto, Deus os entregou, né? E antes de tudo, Deus nos entregou os desejos dos seus corações, a impureza, para que seus corpos fossem desonrados entre eles, né? A primeira indicação em uma sociedade do adeus e do abandono de Deus que vem é a imoralidade sexual. É o que nós estamos vivendo, irmãos. Moralidade sexual, né? Quando uma sociedade se torna pornográfica, quando o caráter geral de uma sociedade passa a ser visto como imoral, né? Essa ira está em vigor. Quando o homem é abandonado por Deus, quando uma sociedade é abandonada por Deus, ela opera a partir das paixões do seu próprio coração impuro. Opera nas concupiscências do coração, leva a impurezas maiores, o coração é miserável, o coração é imoral e o corpo segue e padece, né? Os pecados, ou melhor, os pecadores, né? Não tem desculpa, porque aquilo que é conhecido sobre Deus é evidente nas coisas criadas. Paulo disse, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Ah, meus irmãos, não tem desculpa, né? Então, terminando essa mensagem,
eu quero ainda dizer que é uma pena que, mesmo tendo passado tantos séculos, desde que tanta coisa já aconteceu e que as palavras descritas na experiência do homem com Deus, né, os homens continuem a se rebelar, a virar as costas para ele, né, a rejeitá-lo, a trocá-lo por coisas inúteis, por valores passageiros, fúteis, que não podem garantir ao ser humano a justiça necessária, né, e, muito pelo contrário, está apta para receber o adeus de Deus. Mais triste ainda é ver servos de Deus, né, servos do Deus verdadeiro, justificados pela fé de Jesus, caírem no mesmo erro e substituírem seu glorioso poder, né, por valores e prazeres sedutores desse tempo, abandonando, né, as coisas santas de Deus. Então, Deus ele rejeita essas coisas, né? Deus ele dá o adeus com certeza àquele que age dessa maneira. Amém? Pense nisso, né? Medite nisso. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.